Olá pessoal do terceiro A e do terceiro B do Laerte. Aqui quem está falando é o professor Jamil. Eu vou estar gravando um vídeo e mandando para vocês a resolução da atividade que foi enviada a vocês via Facebook. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, então vamos lá. Na atividade que foi enviada a vocês, no começo nós tínhamos aqui todas as fórmulas que foi trabalhada durante o bimestre e que nós iremos usar. Certo? A primeira atividade, ela pede para que a gente calcule a distância entre o ponto P e o ponto Q. A fórmula da distância é essa aqui, ó. A distância é igual a raiz quadrada x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Bom, nós podemos chamar esse primeiro ponto, o ponto P, de ponto 1 e o ponto Q de ponto 2. Então aqui seria a coordenada x1, y1, e o ponto Q, como nós chamamos de 2, x2, y2. Tudo bem? Bom, colocando a fórmula então da distância, vai ficar assim. x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Resolvendo, então vai ficar distância é igual a raiz quadrada. x2, quem é o x do ponto 2? 2 menos. Quem é o x do ponto 1? Menos 3, então vai ficar menos 3, fecho parênteses, fecho colchetes ao quadrado, mais y2, quem é o y do ponto 2? 1 menos o y do ponto 1. Quem é o y do ponto 1? Menos 11. Ao quadrado. Então isso vai ficar 2 menos e menos mais 3 elevado ao quadrado. Mais 1 menos e menos mais 11 ao quadrado. Tudo bem? Então a distância será a raiz quadrada, 2 mais 3, 5 ao quadrado, mais 1 mais 11, 12 ao quadrado. Então a distância será 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. A distância vai ser a raiz quadrada de 25 mais 144, 169. Então a distância procurada entre o ponto P e o ponto Q, raiz quadrada de 169, 13. Ok? Bom, já para calcular o ponto médio de um segmento, a fórmula que nós iremos usar é essa aqui, ó. O ponto médio, ele na verdade ele quer as coordenadas dele, né? O x do ponto médio e o y do ponto médio. Vamos lá então. Nós sabemos que para achar o x do ponto médio entre o ponto A e o ponto B, basta a gente resolver essa formulazinha. O x do ponto médio será x do ponto A, quem é o x do ponto A? Menos 3, mais, quem é o x do ponto B? Lembrando, ó, x, y, x, y. Quem é o x do ponto B? 3, dividido por 2. O x do ponto M será menos 3 mais 3. Se eu devo 3 e tenho 3, eu tenho, na verdade, 0. Dividido por 2, o x do ponto M, então será 0.
Para achar o y do ponto M, então nós vamos fazer o y do ponto A. Quem é o y do ponto A? 1. Mais o y do ponto B. Quem é o y do ponto B? 2. Dividido por 2. O y do ponto médio será 3 sobre 2, ou 1,5. Então, as coordenadas do ponto médio será 0 e 3 sobre 2, ok? Bom, agora para fazer o terceiro exercício, também fala de ponto médio. Só que nesse exercício, ele já tem as coordenadas do ponto médio, que é 6 e menos 4. X é 6 e o y é menos 4. E ele tem as coordenadas do ponto A, que é 5 e 1. Então, imagine vocês que nós temos um ponto A. Vamos colocar uma retinha assim para ficar mais fácil para a gente entender. Nós temos o ponto A, que está aqui, 5 e 1. E nós temos um ponto B lá na outra extremidade. Esse ponto B, eu não tenho as coordenadas dele. É isso que ele quer calcular. Ele quer calcular o x e o y desse ponto B. Porém, ele deu as coordenadas do ponto médio, que é o nosso M aqui. Quais são as coordenadas do ponto médio? 6 e menos 4. Jogando na formulazinha que nós usamos em cima, no exercício acima, ficaria assim, então. X do ponto médio é igual a x do ponto A mais x do ponto B, dividido por 2. Mas veja vocês que nós temos o x do ponto médio. Quanto ele vale? 6. O x do ponto A nós também temos, que é 5. O que nos está faltando é o x do ponto B. Nós vamos calcular. Bom, resolvendo essa equaçãozinha, por regrinha de 3, vai ficar 5 mais xb vezes, quando não tem nada aqui, a gente pode colocar 1, não é? Vezes 1 é o próprio 5 mais xb. Certo? Igual 6 vezes 2, ou 2 vezes 6, 12. Xb é igual a 12 menos 5. O x do ponto B, então, vai valer 7. Ok? Para a gente achar o y do ponto médio agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Vou tentar fazer aqui, tá? Bom, o y do ponto médio será o y do ponto A mais y do ponto B dividido por 2. Essa é a nossa fórmula. Veja que o y do ponto médio nós temos, que vale menos 4. Que é igual a y do ponto A, que vale 1, mais y do ponto B, que é o que ele quer, dividido por 2. Da mesma forma, resolvendo, vamos resolver aqui por regrinha de 3, vai ficar 1 mais yb é igual a menos 4 vezes 2, menos 8. Y do ponto B vai ser menos 8, menos 1. O y do ponto B será menos 9. Tudo bem? Então, as coordenadas do ponto B será 7 e menos 9. Essa é a resposta do exercício número 3, ok? Bom, já no exercício número 3, ele nos dá uma reta com 2 pontos marcados no plano cartesiano, x e y, e ele pede para calcular o coeficiente angular, a inclinação dessa reta. Para calcular o coeficiente angular, que é representado aqui na formulazinha pela letra M, nós vamos usar a seguinte fórmula: y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Veja que na reta foi determinado 2 pontos. Podemos chamar esse de ponto 1, esse de ponto 2, né? Então, para nós calcularmos o coeficiente angular,
ficará m é igual y do ponto 1. Quem é o y desse ponto? O y desse ponto, olha lá, 3. Menos o y do ponto 2. Quem é o y do ponto 2? Veja que nessa reta, essa reta ela corta o eixo y. Quando a reta corta o eixo y e esse ponto é marcado, bem nessa interceptação, o y vale 0. Dividido por x do ponto 1. Quem é o x do ponto 1? Chamamos esse aqui de ponto 1. Lá na reta, x, quanto vale? 5. Menos x do ponto 2. Veja que o próprio ponto já está marcando aqui, ó, o valor 2. Então, ele tem esse ponto, a sua abscissa vale 2, que é o x. Então, a inclinação da reta, o coeficiente angular, será 3 dividido 5 menos 2, 3. O coeficiente angular dessa reta é 1. Quem é que tem o coeficiente angular a 1? Nós vimos em sala de aula que quem tem o coeficiente angular a 1, quem tem a inclinação, quem tem a tangente igual a 1, é o ângulo de 45 graus. Então a gente pode, com certeza, definir que esse ângulo aqui formado, essa inclinação, é de 45 graus. Já no exercício número 5, ele pede para que a gente encontre a equação da reta que passe por esses dois pontos. Bom, para determinar a equação da reta, nós iremos usar a regrinha, a formulazinha, melhor dizendo, do ioiô michoxô. Lembra disso? Bom, nessa fórmula, veja bem, esse y é um y genérico, assim como esse x. É um ponto qualquer na reta, tá? Que não será determinado nem o seu x nem o seu y. Porém, esse y0 e esse x0 pode ser tanto o x e o y do ponto A quanto do ponto B. Vamos ver como que vai ficar. Vamos pegar o ponto A, então, como referência. O y do ponto A vale menos 3. Já tem esse menos da fórmula, então ficaria assim. Veja que o m, que é o coeficiente angular, eu não tenho. Então vamos ver o que nós vamos fazer daqui a pouco. O x de um ponto genérico menos o x do ponto A que nós pegamos como referência. Quem é o x do ponto A? Menos 2. Veja que eu coloquei colchetes e depois chaves. Certo? Então faltou aqui para nós o coeficiente angular dessa reta. Que não tem, mas nós sabemos calcular, não é isso? Vamos usar a mesma formulazinha que nós usamos em cima, no exercício acima. Vamos lá. Vamos chamar esse ponto de ponto 1 e esse ponto de ponto 2, certo? Então nós podemos fazer assim. Menos 3, menos 5, dividido por menos 2, menos 1. Só que, veja que na fórmula, nós já temos um menos aqui, né? Na formulazinha. Olha aqui em cima. Então veja, como esse menos 1 ele já é, então, negativo, nós temos que colocar o parênteses, que vai ficar assim, ok? Então o coeficiente angular dessa reta vai ficar menos 8 dividido por menos 2, ó, menos com menos mais. Então menos 2 mais 1, menos 1. Menos 8 dividido por menos 1, 8, né? Menos com menos, mais. Bom, substituindo o coeficiente angular agora aqui na equação, ficaria assim. Vamos lá, já está quase acabando. Vai ficar y mais 3, porque menos com menos aqui, joguinho de sinal, é igual 8 vezes x. Opa, melhor, vamos tirar primeiro aqui do parênteses, né? Vai ficar 8 vezes x mais 2, fecha colchetes. Agora sim, nós vamos fazer o chuveirinho aqui, a multiplicação distributiva. Então vai ficar y mais 3 é igual a 8 vezes x, 8x, 8 vezes 2, 16. E y
é igual a 8x mais 16. Esse 3 passa para o outro lado, trocando a operação inversa, né? Fazendo a operação inversa, ficaria, tá somando, passa subtraindo. Y é igual a 8x mais 13. Essa seria a equação da reta, então, que passa por esses dois pontos. Bom, e para terminar o nosso trabalho, teve algumas pessoas que não perceberam, mas tinha uma segunda parte, né? Que pedia apenas uma pesquisa sobre retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Aqui eu escrevi de uma maneira bem simples para que a gente entenda. Bom, retas paralelas são duas retas distintas, né, que possuem a mesma inclinação. Poderia ser esse exemplo aqui, ó, tá? Esse exemplo aqui. Quando duas retas são concorrentes, são chamadas de retas concorrentes quando elas têm um único ponto em comum. No caso, poderíamos pegar como exemplo essas duas retas aqui, ó. Olha o ponto aqui. Certo? E para terminar, foi perguntado para vocês sobre retas perpendiculares. As retas perpendiculares, na verdade, são retas concorrentes, só que é uma particularidade, elas têm uma particularidade. O ponto em comum entre elas, quando elas se cruzam, quando elas se interceptam, cria um ângulo de 90 graus. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Um abraço a todos.